Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 377. Que alegria de ver neste dia chuvoso, com muita chuva, todos os amados irmãos que são doces, mas não são de açúcar, não derretem na chuva. Parabéns, amados e queridos irmãos. Louvado seja o Senhor por todos os queridos e valorosos irmãos que estão aqui nesta manhã. Cantemos, portanto, este hino 377. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor, que alegria, que privilégio é estarmos na Tua casa de oração. Não há lugar melhor de estar do que na casa do Senhor. O próprio salmista dizia: é preferível estar um dia nos Teus átrios do que em outras partes 1000 dias. É bom estarmos na casa do Senhor. Na casa do Senhor ouvimos a verdade. Na casa do Senhor nos reunimos com irmãos amados e queridos, pecadores como somos, mas perdoados. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas perdoadas. Por isso, louvado seja o Senhor por todos os irmãos que buscam a Tua face, pela Tua igreja reunida para louvar ao Senhor. Aqui estamos para glorificar o Teu nome, aqui estamos para Te honrar, Senhor. E abençoa-nos com a Tua palavra. Ela é o alimento que as nossas almas necessitam. As pessoas estão passando fome no mundo, Senhor. Fome não de comida, não do pão, mas da Tua palavra.
porque estão descuidados de buscar o alimento espiritual e correm atrás de tantas satisfações momentâneas que não trazem satisfação perene como o Senhor nos dá. Ajuda-nos então nesta manhã a que estarmos com alegria, com reverência, todos, ó Deus, alegremente servindo ao Senhor. E se há alguma coisa que ainda se interpõe entre nós e o Senhor, perdoa, Senhor, remove, para que haja perfeita comunhão. Não podemos dizer que amamos ao Senhor se não amamos aos irmãos, se temos diferenças com os irmãos. O culto não seria aceito se houvesse entre nós mágoas, rancores, amargores, pecados. Perdoa, portanto, e ajuda-nos a prestarmos um culto aceitável ao Senhor. Abençoe os irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Oramos pela irmã Teia, pelo irmão Márcio, pelos demais irmãos que estão em viagem. Oramos por todos eles, pelos irmãos também enfermos, entre eles irmã Lúcia, irmã Wanda, irmão Carlos, irmã Franciele Perini. Há outros que mesmo com enfermidades aqui estão. Agradecemos, portanto, a fidelidade e o compromisso de todos. Oramos também pelos irmãos que por motivo de morarem longe não podem estar conosco dominicalmente, como seria o prazer deles. Irmã Marlene, lá em Presidente Prudente. Irmão Eduardo Strádolis, lá no Guarujá, em São Paulo. Irmã Helena e Cláudia e outros irmãos em Nova Odessa. Irmã Lene, irmã Ana Camille, irmão André, Gabriel, lá em Porto Belo, em Santa Catarina. Irmão Arnes, irmã Aina, lá em Florianópolis. Outros irmãos, ó Deus, que não sabemos, mas que também acompanham os cultos. Também irmão Gerson, irmã Heloíse, Luísa e Alícia, também em Itapema. Oramos pela irmã Marilene, lá na Bolívia. Oramos pelo irmão Roman, que sempre assiste aos cultos aqui também pela internet. E outros mais, Senhor. Ajude, abençoe, fortaleça a todos. Os que estão atravessando por lutas e problemas, ó Deus, ajuda, estende a tua mão, consola, conforta e fortalece, Senhor. Como acabamos de ouvir agora no encerramento da escola bíblica dominical. Que todos possam buscar no Senhor o contentamento, o alívio para os seus problemas. Oramos também pelo seu Roberto Adamowski, nosso ex-prefeito, que passou por cirurgia recentemente, está sendo visitado e também deseja vir à tua casa de oração. Já nosso pai orava por ele, pela salvação dele, da sua família. E, ó Deus, eles estão sendo tocados. O Senhor toca de todas as maneiras, às vezes até mesmo por enfermidades. Tudo está a teu serviço. Por isso, louvado seja o Senhor, até mesmo pelas dores. O Senhor é muito bom. Oramos, ó Deus, pelos demais enfermos, conhecidos, os de perto, de longe. Todos, ó Deus, precisam da tua graça e da tua ajuda. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o conjunto de sopro que vai tocar o hino de número 93 no cantor cristão.
Domingo passado nós tivemos 4 irmãos que foram batizados no domingo anterior e receberam as suas Bíblias. Hoje temos 2 irmãs que também foram batizadas no domingo retrasado e vão receber as suas Bíblias. Então convidamos aqui à frente nossa amada irmã Rúbia e nossa amada irmã Isabela. Vão receber a Bíblia, e ainda temos o casal irmão Anderson e irmã Grace, que moram em Ponta Grossa. Para eles é mais difícil virem todos os domingos, mas eles acompanham o culto também. Oramos sempre por eles para que Deus os abençoe e fortaleça. Eu vou fazer a leitura do Pacto das Igrejas Batistas e vocês poderão acompanhar, depois guardar também. Diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a sermos corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e sermos diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, sempre que quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. As irmãs concordam com as palavras desse pacto? Não com a igreja, com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus as abençoe e as fortaleça cada vez mais, como tem fortalecido os irmãos que já se comprometeram diante do Senhor a serem fiéis com essas palavras. Deus abençoe. Podem sentar. Nome bom
Há um hino no Cantor Cristão que diz assim: Cristo é a única esperança. Só Ele é a esperança do porvir. Nada nem ninguém. Só Ele, a esperança do porvir. Para nós, para Israel e para todas as pessoas. Ontem, o governo de Israel, o povo de Israel, o mundo foi surpreendido com ataques inesperados ali em Israel. Para nós não é surpresa, porque todas essas coisas devem acontecer. E eles estavam descuidados, e isso é um alerta para todos nós, queridos. O descuido custa caro. Então nós vamos nesse momento orar, está escrito ali na entrada: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que a amam, os que amam Israel. Nós devemos amar. Tem muita gente, inclusive igrejas, amaldiçoando Israel. Procure para você ver a tragédia que é para quem amaldiçoa Israel. Deus falou: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Procure saber sobre Hugo Chávez, para você ver. Ele amaldiçoou Israel, ele falou assim: eu amaldiçoei Israel com todas as minhas entranhas. Falou e morreu com câncer nas suas entranhas. Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós devemos orar por eles. Estão longe de Deus? Ainda estão. Estão obstinados? Ainda estão. Mas Deus está falando. Deus fala de todas as maneiras. Então vamos orar por eles nesse momento, mesmo assentados como todos estão. Vamos ter duas orações nesse momento. O nosso amado irmão Ricardo, o nosso amado irmão Hugo vão nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. E lembre em casa, ore por Israel. Prosperarão todos os que amarem e orarem por Israel. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela sua incompreendida por nós, Senhor. Não compreendemos o tamanho das suas misericórdias em nossas vidas, Senhor. Sendo nós tão pecadores, tão errados, tendo nossos pais, Adão e Eva, pecado diante de Ti, o Senhor preparou um plano de salvação para toda a humanidade, Senhor. Esse plano se concretizando através do teu servo Abraão, o seu filho Isaac, o seu filho Jacó, as 12 tribos de Israel, por fim o Salvador, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que traz paz, traz felicidade, resgate para toda a humanidade, não só para os judeus, mas o Senhor preparou salvação para nós também. E não à toa, Senhor, que temos essa gratidão para com o povo judeu, para com o povo de Israel. Temos uma bandeira aqui como memorial ao povo de Israel, por termos feito tão bem, Senhor. Sabemos, reconhecemos que a maioria dos inventos humanos, mesmo humanos, Senhor, invenções que abençoam o povo, a humanidade, vem de vários judeus. Então a salvação, como está escrito na sua palavra, vem dos judeus. Nós temos que reconhecer isso. Agradecemos pela existência deles, pela existência de Israel. Sabemos que eles estão, pela sua palavra, ainda por um momento afastados de Ti, mas como filhos também, Senhor, oramos pelos nossos irmãos israelenses, que eles possam reconhecer o Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. E sabendo que assim orando, Senhor, estamos orando também para que apresse a sua vida, Senhor, para que se cumpra todas as coisas. O super sinal de Deus para os últimos tempos está posto diante de nossos olhos. Israel novamente em casa, sinal qual se concretizou em 1948. E sabemos que muitas coisas acontecerão, estão por acontecer, mas em um curto espaço de tempo, pois a sua palavra é imutável. Sabemos que tudo se cumprirá. E nesse momento, Senhor, oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, como diz a sua palavra, mas principalmente, Senhor, pedimos a Ti encarecidamente que eles reconheçam o quanto antes que a salvação só está em Deus, só está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Deus porque vivemos num país livre, Senhor. Temos a liberdade de nos unirmos, Senhor, reunirmos, Senhor, como igreja, Senhor, para aprendermos da Tua palavra, para ouvirmos bons conselhos, Senhor, aqui, e também para orarmos uns pelos outros. E nessa hora, Senhor, queremos orar pela paz em Israel. E assim como diz na Tua palavra, Senhor, em Salmo 122, possamos orar pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que Te amam, Senhor. Haja paz dentro dos Teus muros e prosperidade dentro dos Teus palácios, Senhor.
que possamos estar, Senhor, sempre reunidos, Senhor, e agradecermos a Deus por as nossas vidas. Neste momento, Senhor, quando lembramos, Senhor, dos ataques que Israel sofreu, os bombardeios, Senhor, que aconteceram ontem lá, onde tiros, Senhor, onde reféns foram feitos, pessoas morrendo, nós só queremos pedir ao Senhor que haja paz em Israel. Que o Senhor possa estar prosperando aquele povo, Senhor, que as igrejas ali continuem firmes, fortes, unidas e com o desejo, Senhor, de estar servindo ao Senhor de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que se reúne para pedir paz e prosperidade para Israel. Abençoe os governantes também, Senhor, que tem a missão de pôr ordem, Senhor, no país e se defender. Nós só temos a te dizer, muito obrigado, porque o Senhor, a tua palavra está sendo cumprida também, Senhor, no meio desses pontos. Muito obrigado por tudo. Oramos pela paz em Jerusalém, paz em Israel, dentre todos aqueles pontos. Agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A seguir, vamos ouvir o conjunto instrumental que vai tocar o hino de número 328.
Convidamos agora o nosso amado irmão Ezequiel ao bombardino, nosso amado irmão Luiz Henrique ao piano. Vamos ouvir mais um dueto instrumental neste momento. Agradecemos nossos amados irmãos por esse hino tão comovente, tão tocante, que diz assim: precioso é Jesus para mim. E diz na última estrofe que nós devemos mais com o amado nos identificar. Você tem se identificado mais com o amado ou com o mundo? Com o que você tem se identificado?
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Abacuque, capítulo 2. Leremos o versículo 1. Abacuque, capítulo 2, o versículo 1. A importância da vigilância é a mensagem para nós nesta manhã. Desde segunda-feira, Deus já colocou no meu coração esta mensagem, e orando por ela durante a semana. Chegou ontem de manhã, eu não tinha visto noticiário nenhum. A Larissa falou assim para mim no nosso culto doméstico: você viu o que aconteceu em Israel? Declarou estado de guerra? Eu falei: não vi. Depois fomos tomar conhecimento e começamos a ver a situação lá em Israel. A importância da vigilância. Irmão, irmã, família, jovens, crianças, a importância da vigilância. Diz a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Sobre a minha torre de vigia estarei. Fico incomodado quando passo diante de algumas guaritas e, ao invés de ter um soldado vigilante, tem um boneco lá. A quem está se querendo enganar? Aos bandidos? Ou às próprias pessoas que colocaram aquele boneco lá? Não tem sentido. Queridos, a importância da vigilância. Ontem, quando víamos o noticiário sobre Israel, muitas redes internacionais dizendo, e o povo reconhecendo, faltou vigilância. Mas como? Como ninguém viu que os terroristas estavam aqui no meio? Parando carros, atirando em pessoas, matando civis, explodindo tudo ali no meio do povo. Faltou vigilância. Deus faz um alerta para o povo, para todos nós. Em Ezequiel capítulo 33, não vamos abrir agora, do versículo 1 ao versículo 10, se você quiser depois ler em casa, já foi base para o nosso estudo aqui em mensagens anteriores. Deus falando assim: a ti eu te coloquei por atalaia, ou seja, por sentinela, ou seja, por um vigia. Eu coloquei você, e você tem que estar de olho. Porque se você vigia, e isso é para todos nós, isso é para você, papai, isso é para você, mamãe, isso é para você, marido, isso é para você, esposa, isso é para você, família, isso é para nós, igreja. Deus nos colocou como vigia. Sobre a minha torre de vigia estarei e vigiarei, de dia e de noite. Não pode ser um boneco. Deus falando: eu coloquei você para vigiar. E se você vir que vem a guerra contra você, que vem o mal contra você, você tem que tocar a trombeta, você tem que avisar. Você é o responsável. Você tem que avisar. Porque se você avisar, você tocou a trombeta, vem o perigo, e o povo se proteger, você livrou a sua alma. Deus está falando. Se o povo se der por avisado e o povo se proteger, você livrou a sua alma. Mas Deus continua dizendo: se você, eu te coloquei como vigia, se você ver o perigo e você tocar a trombeta e a pessoa não se der por avisado, o problema vai ser da pessoa, mas você livrou a sua alma. Se nós tocarmos a trombeta e avisarmos e o povo se der por avisado, todo mundo vai ser livrado. O vigia, o sentinela e as pessoas. Se o sentinela tocar, avisou, mas as pessoas não se deram por avisados, o vigia está isento do sangue inocente. É a pessoa que não se deu por avisado que vai responder pela sua própria vida. Mas há uma terceira situação. Se você vigia, ver que vem o perigo, mas você não avisar, o povo vai morrer, mas o sangue deles eu vou requerer da tua. De verdade, irmãos, como eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ajude a ser vigilante.
E mesmo que eu tenha que ser impopular, mesmo que eu tenha que falar e as pessoas não entenderem, se virarem contra mim, eu vou continuar falando. Para que eu não chegue diante de Deus com a minha mão manchada do seu sangue, por eu não ter a visão. Nem sempre é fácil para o vigia a visão, não é fácil. Ficar acordado e vigilante e orando, acordar 4:30 da manhã e orar, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Passar de casa em casa. E algumas casas, Senhor, opera um milagre. Eu não entendo o que está acontecendo. Por que, Senhor? Porque são como a igreja de Corinto. Como crianças, não crescem, não sabem identificar o perigo, não sabem ver o que é mal. Qual a parte da santificação que eles não entenderam ainda, Senhor? Onde eu estou errando que eles não entenderam ainda, Senhor? Onde eles não entenderam ainda que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aonde, Senhor? Vigia, sobre a minha torre de vigia estarei, para vigiar. E para eu chegar diante do Senhor com as minhas mãos limpas. E você também, marido. E você também, esposa. E você também, pai. E você também, mãe. E você também, família. E nós, igreja. Em primeiro lugar, vigiar contra os ataques frontais. Irmãos, esses ataques frontais são terríveis. Satanás, pessoalmente, ele está pronto para enfrentar qualquer pessoa. Ele pessoalmente foi enfrentar Eva, os filhos de Deus. Ele pessoalmente foi. Ele foi tentar Eva. E ela não estava vigilante o suficiente para resistir a esse ataque frontal. E de verdade, muita gente hoje está assim também, descuidada. Eva estava sozinha. Cuidado, se você se afastar, vai ser mortal. Você não pode ir contra Satanás. Ele é muito mais forte do que nós. Ele é muito mais sábio do que nós. Ele conhece muito melhor a palavra de Deus do que eu e você juntos. Todos nós juntos. Ele conhece. Ele sabe a palavra de Deus. Ele esteve nos céus. Ele foi um anjo de luz. Ele conhece todos os mistérios e maravilhas. Ele sabe de tudo. Você sozinho não pode ir contra Satanás. O lobo representa bem Satanás. Ele não ataca o rebanho unido, ele ataca as pessoas, as ovelhas individualmente. Os ataques frontais são perigosos. E o Senhor Jesus foi alvo do ataque frontal de Satanás. Ele não respeita nada nem ninguém. Ele enfrentou o próprio Senhor Jesus. Estava lá no deserto, sozinho, no deserto. E o Senhor Jesus foi alvo do ataque feroz de Satanás. Não será diferente com você. Por isso, sobre a minha torre de vigia estarei e vigiarei. Você está vigilante ou é um boneco que está na sua torre de vigia? Você é uma pessoa realmente envolvida na vigilância dia e noite? Ou tem momentos do seu dia que você deixa de vigiar? É nessa hora que ele ataca. É nessa hora que ele vem para nos derrotar. Ele não perde tempo, ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Hoje ele está trabalhando afoitamente para os cristãos não irem para a igreja. Ele está trabalhando. Está trabalhando para que, está chovendo, uma gripe. E aí fica em casa. Na quarta-feira até falei, as doenças dominicais, não é? No sábado está correndo, na segunda está correndo, mas no domingo, doença dominical. E a falta de vigilância nos faz sucumbir diante dos ataques frontais de Satanás. Senhor, sobre a minha torre de vigiar estarei e vigiarei. Você está vigilando contra os ataques frontais de Satanás, que são mortais e perigosos, e não vigiarmos, sucumbimos nós também. Em segundo lugar, além dos ataques frontais, os perigos frontais, os perigos ao redor. Satanás, ele não perde tempo, ele tem muitas estratégias. Ele ataca frontalmente ou ele coloca os seus comparsas ao nosso redor.
E é uma ilusão você achar que uma igreja só tem gente salva, fiel, obediente, comprometida, consagrada. É uma ilusão pensar isto. Satanás coloca os seus comparsas no meio da igreja, e ele pode usar qualquer pessoa que se descuida. Ontem à noite estava deitado, antes de conciliar o sono, fiquei lembrando de Pedro, lá na Galileia. Pedro deve ter tomado um susto. Quando o Senhor Jesus falou, preciso ir para Jerusalém. E Pedro começou a falar, Senhor, ainda agora os judeus queriam te matar e o Senhor quer ir para Jerusalém? Aí Pedro, achando que estava fazendo uma coisa boa, Senhor, tem dó de ti. Tem dó de ti. O Senhor quer para... Agora ainda os judeus queriam te matar, o Senhor quer ir para lá? O Senhor Jesus virou para Pedro, mas eu acho que Pedro deve ter tomado um susto, porque o Senhor Jesus falou exatamente assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Eu acho que Pedro deve ter tomado um susto. Satanás está campeando ao seu redor, e usa a sua boca se você der a oportunidade, e usa você se der a oportunidade. Pedro estava ali do lado. Os ataques não são só frontais, os ataques estão ao redor, e qualquer pessoa pode ser usada por Satanás se der oportunidade para ele. Ele não tem poder nenhum se nós estivermos fiéis ao Senhor. Ele não tem poder, mas dê oportunidade, ele não vai esperar uma segunda chance. Nós é que damos a oportunidade para ele agir, com os seus intentos, com os seus desejos malignos, porque ele quer afastar-nos do rebanho do Senhor. Então, coloque-se na torre de vigia, não brinque. Coloque-se na torre de vigia e vigie, para não ser usado como Pedro foi. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro, vamos acordar, vamos vigiar. Irmãos, apóstolo Paulo, ele usou uma palavra bem dura para falar à igreja. Vamos abrir, por favor, em Atos capítulo 20. Uma palavra muito dura, de advertência para a igreja, e é para todos nós, queridos irmãos, porque o que estão se levantando de lobos vorazes nos nossos dias, cada dia eu vejo mais lobos vorazes se levantando, cada dia mais. Tenho procurado assistir alguns cultos durante a semana, no Brasil, na Letônia. Meus irmãos, de verdade, é triste de ver como os lobos vorazes estão se levantando, estão no meio do rebanho. O inimigo não ataca só frontalmente, ele ataca ao redor também. Apóstolo Paulo diz então em Atos capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 30. Atos 20, do versículo 28 ao 30. Ele estava saindo da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Lembram-se nas cartas do Apocalipse? A igreja que perdeu o primeiro amor. E eu peço que alguns voltem para o primeiro amor. Irmãos, voltem para o primeiro amor. Lembram-se quando vocês leram profissão de fé? Lembram-se quando vocês leram, acompanharam a leitura do pacto que nós acabamos de ler com os irmãos? Como é fácil as pessoas esquecerem. Vou manter a comunhão, mas não vigie. Vou estar firme, mas não vigie. Apóstolo Paulo, deixando a igreja em Éfeso, dá uma advertência muito séria. Do versículo 28 ao versículo 31. Olhai por vós, olhai, ou seja, esteja na torre de vigia. Abacuque 2:1, eu me colocarei na torre de vigia e vigiarei. Apóstolo Paulo dizendo, olhai, vigiem, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, algumas traduções dizem lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, coloque-se na torre de vigia, irmão, e vigie. Portanto, vigiai, Paulo implorando,
Continua dizendo: lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, de noite e de dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Com lágrimas, de noite e de dia, Paulo vigiando. Porque depois da saída dele entraram os lobos vorazes, que esfriaram o primeiro amor. Por quê? Porque faltou vigia. Porque faltou vigilância. Talvez tinha um boneco, mas não tinha alguém vigiando. Irmãos, vamos vigiar. Esse cristianismo que está por aí não tem nada a ver com o cristianismo da Bíblia. É voltar-se para a comunhão, para o quebrantamento, para a humilhação, para a confissão dos pecados. A mensagem precisa nos confrontar e não nos acariciar. A mensagem tem que vir contra os nossos pecados, para nós nos sentirmos mal com o pecado e nos voltarmos para o Senhor. Vigiando, chorando, clamando: Senhor, ajuda. Me ajuda, Senhor, eu tenho orado pouco. Senhor, eu tenho me ausentado muito. Eu tenho trocado a comunhão na igreja por qualquer outro motivo. Depois vem as consequências. Hoje à noite vamos ouvir de Mefibosete. O vô pecou. E o resultado foi catastrófico para a família. Faltou vigia. Qual foi o pecado de Saul, queridos irmãos? Qual foi o pecado? Samuel falou para ele: você espere 7 dias e eu vou lá para sacrificar ao Senhor. Saul esperou 1 dia, esperou 2 dias, esperou 3 dias, esperou 4 dias, esperou 5 dias, esperou 6 dias, esperou o 7º dia, e o povo começou a se afastar dele. E ele então falou assim: eu me afligi. Eu via, Samuel, que você não vinha, eu me afligi, então eu me antecipei e fiz o que não deveria fazer. E Deus falou: rasguei de você o trono, o reino, porque você não me obedeceu. Uma meia obediência é uma completa desobediência. Ele esperou fielmente por 6 dias. Por que não esperou até terminar o 7º dia? Deus não falha. Deus tarda, mas não falha. Espere no Senhor, porque os inimigos estão entrando na igreja por falta de obediência. Uma meia obediência é uma completa desobediência. E o resultado vem sobre nós, sobre a família, sobre a igreja. E a grande luta do Senhor Jesus Cristo, com quem foi, queridos irmãos? A grande luta do Senhor Jesus Cristo, com quem foi? Com os religiosos. Foi a grande luta contra os que se diziam religiosos. Foi a maior luta. Eles estão ao redor. O inimigo ataca frontalmente, mas ele ataca ao redor também, infiltrados nas igrejas, para dissimular, para falar mal do rebanho, para criticar, e não estão vendo que estão falando do Senhor. Diz o Senhor Jesus: quando falarem mal de vocês, estão falando de mim. Estão falando de mim. Vamos vigiar. É o momento dos lobos vorazes que estão entrando pelas igrejas. Ontem eu tentei assistir um pregador tentando defender a diabólica mensagem da predestinação. Que horrível, que horrível. É horrível, porque eles não têm argumentos e tentam fazer o povo aceitar que Deus criou umas pessoas para o céu e Deus criou outras pessoas para o inferno. Isso é diabólico, isso é emprestar a boca para a mensagem da serpente no jardim do Éden. Não caia nessa conversa. Isso é diabólico, isso não vem do Senhor. Eu fiquei pensando: mas que lobo, tentando enganar o redor. Sobre a minha torre de vigia me colocarei e vigiarei. Você tem se colocado sobre a torre de vigia? Está tocando a trombeta? Se você não está tocando a trombeta, o sangue inocente Deus vai cobrar da sua mão. E em terceiro e último lugar, além dos perigos frontais, além dos perigos ao redor, também nós devemos vigiar contra os perigos internos dentro de nós. Os decididos estudam, fazem o curso de preparação para o batismo e aprendem que nós temos 3 terríveis inimigos: Satanás contra nós, o mundo ao redor de nós e a carne dentro de nós. É um inimigo terrível. A carne dentro de nós é perversa, ela é má, ela pende para o mal.
Se nós não formos dominados totalmente pelo Senhor Jesus Cristo, fatalmente nós usamos a nossa língua para maledicência. Nós usamos o nosso pensamento para maus pensamentos. Nós usamos o nosso corpo para coisas que não agradam ao Senhor, se nós não vigiarmos. Por favor, abram em Mateus capítulo 15. Veremos do versículo 7 ao versículo 9. Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. O Senhor Jesus alertando. Mateus 15, de 7 a 9. E diz assim o Senhor: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. O que é um hipócrita? É uma pessoa de duas caras. Na frente parece uma ovelha, por detrás é um lobo. Hipócrita. Dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de Deus. Com os lábios confessam ao Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Porque falta vigilância interna. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, Senhor. O que eu estou falando é realmente para glorificar o Senhor. Eu vou na igreja, eu estou realmente prestando um culto que o Senhor está aceitando, ou eu estou sendo um hipócrita? Ou eu estou fazendo as coisas que o meu coração humano pecador me manda fazer, mas que não agrada ao Senhor? Olhai por vós, é a palavra do Senhor para nós. Vamos olhar para nós, vamos vigiar contra os perigos frontais, contra os perigos ao redor dos lobos vorazes e contra nós mesmos. Vamos olhar por nós, como nós estamos vivendo. Por favor, abra também em Lucas 21, teremos do versículo 34 ao versículo 36. Que Deus nos ajude para que não sejamos hipócritas, queridos. A Ele nós não enganamos. Nós temos que ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento sincero, sem cera. Quantas vezes já lembrei aqui nas mensagens da história que meu pai contava de quando as pessoas, os artesãos, faziam seus vasos de cerâmica, colocavam no forno para secar, para queimar o barro, e às vezes uma rachadura no vaso, e o artesão não queria perder aquele vaso. Teve tanto trabalho de ir lá na lama pegar argila, moldar, colocar para secar na roda, moldar, colocar para secar, depois colocar no forno, e às vezes aparecia uma rachadura. E aquele artesão não queria perder, senão teria que quebrar, jogar fora. Então passava uma cera por cima, uma pintura por cima, ficava bonito. A cera, da cor da cerâmica, ninguém via a rachadura. Ninguém via. Até a hora que quem comprava, levava para casa e colocava no forno, para usar aquele vaso. Quando colocava no forno, a cera derretia e aí aparecia a rachadura. Infelizmente tem muita gente assim nos nossos dias. Rachaduras, mas uma cerinha por cima. A cera da aparência da santidade, mas por dentro, hipocrisia. Lucas 21, de 34 a 36. Diz a palavra do Senhor: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço e sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar que todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, é o que o Senhor já está falando. Por isso Abacuque falou: eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou vigiar contra os ataques frontais de Satanás, contra os ataques dos lobos vorazes ao redor e contra eu mesmo. Eu vou vigiar para que eu não faça isso que está acontecendo aqui e que infelizmente está tomando conta da sociedade dos nossos dias. A igreja de Laodiceia, a última igreja sobre a terra, é a igreja encantada com o mundo. E o que o Senhor Jesus falou aqui? Preocupado com os cuidados dessa vida.
cuidando mais da casa do que da casa do Senhor, cuidando muito mais dos negócios do que dos negócios do Senhor, cuidando muito mais das coisas terrenas, os cuidados desta vida, do que das coisas espirituais. Vigiai, diz o Senhor, pare de se encantar com as coisas desta vida, vão perecer. Irmão, irmã, abra os olhos, vigie, não seja um boneco, seja uma pessoa vigilante. Senhor, eu falhei, não tem vergonha nenhuma de confessar que erramos, não tem vergonha é continuar no erro, vergonha é perseverar no erro, quando devemos estar vigilantes sobre nós, sobre a família que Deus nos deu, e se nós não tocarmos a trombeta, seremos responsáveis pelos nossos filhos que vão parar em eterna condenação. Porque nós não ensinamos eles que a casa do Senhor não é opcional, é o dever do cristão, estar na casa do Senhor, ensinar as crianças a estar na casa do Senhor, no templo, na casa do Senhor, junto com os pais. Você tem vigiado? Os cuidados dessa vida estão fazendo você se desviar do caminho do Senhor. Israel está pagando um preço altíssimo pelo descuido, e Saul pagou um preço altíssimo pelo descuido, e Davi pagou um preço altíssimo pelo descuido, e qualquer pessoa que você pegar na Bíblia que se descuidou, pagou um preço altíssimo, e nós pagaremos um preço altíssimo se nós não vigiarmos, se nós não nos colocarmos na nossa torre de vigia e pararmos de brincar de cristianismo e sermos soldados de verdade, não bonecos apenas, inflados, que murcham por qualquer coisinha, que se ofendem por qualquer palavra mais firme e mostram a rachadura quando o fogo brando queima debaixo. Que estamos sendo, queridos? Que estamos sendo? Israel está pagando um preço altíssimo por ter se descuidado do Senhor. Israel está pagando um preço altíssimo e vai pagar muito mais ainda. O pior ainda está por vir para Israel. Estude a história do povo de Israel, dentro da Bíblia e fora da Bíblia. Você vai ver que eles já pagaram um preço altíssimo porque se descuidaram. Pilatos viu que o Senhor Jesus não tinha culpa nenhuma. A esposa de Pilatos mandou falar para ele: meu marido, não entre na causa desse justo, porque por sonho eu sofri muito, porque não entre, meu marido. Mas ele não vigiou. E ele preferiu a opinião pública do que a justiça. E tem muita gente assim. Prefere a amizade do que a verdade. Prefere os encantos dessa vida, os cuidados dessa vida, do que a justiça de Deus. Não busca a justiça de Deus em primeiro lugar, depois faltam todas as outras. Pilatos, mesmo sabendo que o Senhor Jesus era inocente, falou para o povo: eu não vejo nada de culpa, então eu vou lavar minha mão aqui, vou lavar minha mão. O povo falou: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Cuidado, há poder nas suas palavras. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Pediram, receberam. Se vocês lerem na história, Hitler, que matou 6 milhões de judeus, não foi o que mais perseguiu os judeus. Eles já tinham sofrido muito antes, muito mais antes, e vão sofrer muito mais depois. De cada 3 judeus hoje no mundo, só vai sobrar um. Os outros vão morrer porque não vigiaram, porque não se prostraram perante o Senhor. Vamos vigiar. Pai, mãe, vigie sobre a sua casa, vigie sobre a igreja do Senhor. Os lobos estão por aí, as matilhas de lobo estão por aí. Os ataques são frontais e mortais para todos os que estiverem descuidados. Seja vigilante. Josué falou para o povo: até quando vocês vão cochear entre 2 caminhos? Até quando? Irmãos, nós não podemos fazer isso. Josué falou: por que vocês tentam andar nesse caminho e no caminho do Senhor? Por quê?
Tiago falou a mesma coisa. Até quando vocês vão ficar cambaleando em dois pensamentos? Até quando? Voltem-se para o Senhor com firmeza, com inteireza de coração e vigiem, ou seremos responsabilizados. Na noite que o Titanic foi a pique, era uma noite de luar, o céu estava estrelado, o mar no Atlântico Norte estava um espelho, não tinha onda, não tinha tempestade, uma noite tranquila. E perto da onde o Titanic tinha batido no iceberg, estava passando um navio cargueiro, fazendo o caminho contrário, indo dos Estados Unidos para a Europa. Mas a noite estava tranquila. E o telegrafista do navio cargueiro, perto da meia-noite, um soninho, tudo tranquilo, não tem tempestade. Vai ser uma noite, mais uma noite daquelas noites tranquilas. Sabe o que? Vou tirar um pouco, estou com sono, vou dar uma cochiladinha. Tirou os fones de ouvido e cochilou. Algum tempo depois, quando terminou o seu cochilo, colocou o fone de ouvido e o que ele começou a... Vem daquela trágica noite a palavra, as siglas SOS, em inglês, salvem nossas vidas. O telegrafista do Titanic, quando viu que o navio não ia chegar no porto, o navio ia afundar em breve, e o navio insubmergível em 2 horas e pouco afundou. O telegrafista então começou a dizer: salvem nossas almas, salvem nossas almas. Quando o telegrafista do cargueiro colocou, já estavam longe, não tinha como vir salvar as pessoas. Aquele telegrafista foi processado por ter sido negligente. 1.500 pessoas morreram e nenhuma delas precisaria ter morrido se ele tivesse vigilante. E a justiça humana cobrou das mãos dele a negligência dele. E a justiça divina, ninguém escapará. Se nós não nos colocarmos na nossa torre de vigia e vigiarmos contra os ataques frontais do inimigo, contra os ataques ao redor, contra a nossa carnalidade, se nós não vigiarmos, nós vamos prestar contas a Deus um dia. Pelo que eu falei, pelo que eu fiz, deixei de fazer, pelo que nós nos descuidamos na vigília. Vamos nos colocar na nossa torre de vigias, queridos irmãos. Vamos orar. Vamos buscar mais ao Senhor. Cuidado, a igreja dos nossos dias é a igreja que será reprovada. A Deus falou: eu vou te vomitar da minha boca. A igreja, a última igreja sobre a face da terra, a igreja da Odisseia, a igreja que quer agradar o mundo, satisfazer os seus desejos. E o Senhor Jesus falou: vigie, senão vocês não vão estar de pé diante do Filho do Homem, que veio a este mundo e vigiou, e venceu, e morreu, e deu a sua vida por nós, para que nós vivamos agora para Ele. Convido toda a igreja, vamos orar mais, queridos. Vamos perdoar os pecados uns dos outros. Todos nós falhamos, todos nós. Vamos abandonar os pecados, as práticas, vamos nos afastar do mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não tem como conciliar as duas coisas, não tem. Vigie, ore, firmes, aprumem-se na torre de vigia. E não seja um boneco que não enxerga nada, que está lá, mas não tem vida, não tem sentimento, não tem coração. Vamos orar. Senhor Deus amado, ajuda a tua igreja, Senhor. Os tempos são difíceis, trabalhosos, como a palavra do Senhor já disse que seria. Mas é hora também de os verdadeiros servos do Senhor se colocarem em pé sobre a torre de vigia e vigiarmos, ó Deus e Pai. Satanás está desesperado. Diz a tua palavra em Apocalipse que ele está desesperado. Ele tem grande ira, porque sabe que é a última hora e para ele não tem mais esperança. Mas para nós ainda tem.
Se nós nos colocarmos na torre de vigia e não dermos brecha para o inimigo, ele vai ser envergonhado. Como diz a tua palavra em Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que nós possamos então nos sujeitarmos ao Senhor. E só nos sujeitaremos ao Senhor se afastarmos do pecado, amarmos ao Senhor acima de todas as coisas e uns aos outros como a nós mesmos. Abençoa-nos, portanto, abençoe a tua igreja. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 473, no nosso querido cantor cristão. Campeões da peleja sagrada, o clarim chama a luta aos fiéis. Vamos nós nessa arena bendita conquistar os celestes lauréis. Vamos já com Jesus, adorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. Sim, a luta do bem é suprema, quando sob o comando de Deus, a vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Vamos já com Jesus, adorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. Se o labor desta causa vendeira tem espinhos que podem ferir, é nos céus compensado 1000 vezes pela paz do celeste porvir. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. E se o mundo atear os seus ódios contra nós com maldoso desdém, não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. Vamos lá. Senhor, é um prazer muito grande estarmos na casa do Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Nestes tempos difíceis é bom ouvirmos que o Senhor está conosco, sempre juntos do bom capitão, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a estarmos bem junto dEle, cada dia mais perto dEle, buscando a comunhão com Ele, servindo a Ele de todo o nosso coração. Leva em paz agora os meus amados e queridos irmãos e conceda a todos o pão de cada dia, Senhor. Aquele pão cotidiano que o Senhor manda para o nosso sustento, e nós te agradecemos, porque o Senhor nunca nos desampara. Até mesmo quando somos infiéis, até mesmo quando somos descuidados,
Até mesmo quando não estamos vigilantes, mesmo assim o Senhor vigia por nós. Ajuda-nos então a sermos mais semelhantes ao Senhor. Mais amor, mais vigilância, mais obediência, mais submissão, mais compromisso, Senhor. Traz-nos de volta à noite para ouvirmos mais uma mensagem importantíssima sobre a vida de Mefibosete. Quantas coisas ele sofreu e não precisaria ter sofrido se toda a família tivesse obedecido ao Senhor. Quantos problemas vamos evitar para nós, para o casamento, para a família, para a igreja, para o mundo, se nós formos vigilantes. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Assim pedimos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lude, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Orem hoje à tarde também mais por Israel, principalmente pela salvação deles, do Hamas, dos palestinos e dos brasileiros também. Vamos para a torre de vigia, que é o nosso lugar, e vamos vigiar. Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, amados e queridos irmãos, na companhia da presença do Senhor. Vão em paz e sirvam com alegria. Vigia, amados irmãos.